salve. Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nós vamos falar sobre este livro, que é do verdadeiro Deus, que se apresenta ao mundo se identificando como racional superior. Essa é uma mensagem de abertura do terceiro livro amarelo. Estamos numa nova era, a era da imunização racional. Deus existe. Este livro é do verdadeiro Deus, que se apresenta ao mundo se identificando como o racional superior. Mas o mundo não está por conta do verdadeiro Deus, e sim por conta de seus habitantes. E por isso as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes. O mundo está cheio de deuses criados pelos homens. Por isso cada religião criou o seu Deus e a sua Bíblia diferente um do outro. Por isso já houve muitas guerras religiosas. Agora, por meio da imunização racional, o mundo vai conhecer o verdadeiro Deus, que trouxe a salvação de todos, que está provada e comprovada na escrituração Universo em Desencanto, e nela está a planta do mundo do princípio a fim. E quem nos poderia trazer isto? Somente o verdadeiro Deus. Tudo tem o seu tempo certo, agora é que chegou o tempo, e melhores detalhes para a certificação, leia para não fazer perguntas sem conhecer a escrituração. O verdadeiro Deus dá o verdadeiro conhecimento natural de tudo. Não tem seita, nem doutrina, nem religião, e sim o verdadeiro conhecimento natural de tudo e de todos, que é este que está em suas mãos. E o verdadeiro Deus, aproveitando, Carlos, que você acabou de falar aí, o verdadeiro Deus é o racional superior. Tem uma mensagem no livro 283 do Histórico, em que o racional superior fala assim: e quem pode com o verdadeiro Deus? Ninguém. E quem pode com os verdadeiros emissários do mundo racional? Ninguém. Isso é palavra do racional superior, verdadeiro Deus, no 283 do Histórico. Para ver que o campo é livre, como o mundo é livre para a salvação de toda a humanidade. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Estamos amparados pela natureza e amparados pelo mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, o racional superior. E de forma que todos os emissários do mundo racional estão com poderes ilimitados para o seu trabalho árduo de salvação de todos os pensadores. Hoje, todos os que passaram a se conhecer, diz, é verdade. A vida tem solução, e aí está na voz suprema, universal, a voz do verdadeiro Deus, o racional superior. E com a voz suprema, universal, ninguém pode. Porque quem manda na terra é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que é um habitante do mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Essa foi a mensagem que eu queria passar. Entendeu, doutor Carlos? Você falou sobre o verdadeiro Deus e aqui a gente está ilustrando, né, mais um pouquinho. Não é isso, Porfírio? Tudo do mesmo autor. Foi o próprio quem fala de si e da fase. E aí nós vemos aqui uma aparente contradição na palavra, e por isso é aparente, porque as palavras têm o seu sentido filosófico. Essa foi a fase de lapidação das filosofias, doutrinas, nos prepararam para isso. Que ele fala que quem manda na terra é o verdadeiro Deus. Mas
numa aparente contradição, o mundo ainda não está por conta do verdadeiro Deus. Quer dizer, é para a gente sentir. Ele é que manda, mas ainda não está por conta dele. As frases parecem no início, parece aquela contradição, na verdade não são. Mandar é uma coisa e estar por conta é outra. Estar por conta do verdadeiro Deus significa todos dentro de uma linha só, fase racional, a estrada certa, ninguém derrapando, ninguém parando no acostamento, tudo andando certinho. Um por todos, todos por um, não há mais defeitos, embora materializados, mas todos estarão felizes e contentes e tudo sendo resolvido, ok? Isso no governo dele. Mas ele é que manda, por enquanto, mas ainda não está governando. O racional superior ainda não está governando. Mas então aí está, o verdadeiro Deus, ele é constituído de leis. Nós aqui conhecemos o aparelho Manuel Jacinto Coelho Júnior, que foi o aparelho que ditou estas mensagens, que nos trouxe o conhecimento, e ele mesmo disse, eu fui o único lá de cima que teve a coragem de encarar essa parada. A gente fala assim, bem leve, que é para as pessoas entenderem. Nascer nesse mundo é uma parada dura. A gente nascia não sabia por quê, mas agora a gente sabe. E ele foi o primeiro a nascer aqui nesse mundo sabendo por quê. Porque ele representa a continuação da estrada que a energia racional ou raciocínio superior, que ainda era conhecido como o Pai amado ou Jesus amado, na fase espiritual, chega agora esta energia, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e o aparelho Manuel Jacinto Coelho Júnior, para trazer o conhecimento. Então, enquanto o aparelho racional está aqui, ele abre a faz a união dos dois mundos nesse ato e cumpre aquela profecia do Cordeiro, né? Quem é que pode abrir os 7 selos? É o próprio. Então ele veio para fazer isso. Agora que ele fez, ele não tem que ficar aqui, o aparelho. Mas o conhecimento está aqui, porque as 7 partes se abriram, a imunização racional é a união, em última análise, ou primeira, como queiram, de uma coisa só, dessas 7 partes, e a imunização racional é que passa agora na lei universal para conduzir todos. E é só uma questão de adaptação, porque as pessoas estão se recusando, estão apenas ficando um pouquinho para trás, mas estão dentro do trem, e o importante é que nem todos nasceram para ser emissários. Muitos nascem neste mundo, mas não têm essa missão de ser um emissário. Então isso é uma coisa meio complicada para aqueles que são emissários, nascer no meio daqueles que não são. E lapida. E no lapidar, ele se aperfeiçoa e torna-se um emissário 100%. Não é? É mais ou menos isso. Não é? Porque emissário foi para isso. Ele não foi aqui para chegar aqui e se acomodar, doutora Nádia, que nem o tema do nosso vídeo anterior foi de acomodar. E o emissário não. O emissário é aquele que entra para cumprir o dever de fazer a propaganda. Então, se você se sente um emissário, nós nos sentimos e cumprimos nosso dever, mesmo que a gente não seja esse emissário, né, Bernadette? Com certeza, Porfírio. Mas a força mais poderosa do mundo é a força racional, porque tudo que existe é de origem racional. Então, o poder dos poderes é racional. E para que tu encontres tudo o que desejas, somente no conhecimento racional.
Então, racional é a origem. Na origem está o poder dos poderes. Logo, toda a humanidade, uns mais cedo, outros mais tarde, tomarão conhecimento da sua verdadeira origem. Pois, se o mundo é de origem racional, a força mais poderosa do mundo é a racional, porque este mundo é de origem desta força. Então, está na palavra racional o poder dos poderes, o Todo-Poderoso, que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Pois, se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser superior de nossa origem, e por ser superior, se trata o racional superior. Você falou agora há pouco que quem manda na Terra é o racional superior, mas o mundo não está por conta do racional superior, não. O mundo está por conta dos habitantes que estão fazendo uma porção de arte. Mas todas essas artes que estão acontecendo, essas travessuras, esses erros cometidos pelos seres humanos, estão sob os olhos, sob a observação do racional superior, para que o próprio animal racional, para que os seres humanos se lapidem. Quer dizer, Deus está vendo tudo de errado que o ser humano está fazendo, porque é preciso que ele se lapide dessa forma, porque é através das artes, das coisas erradas, dos erros, que nós lembramos de pedir socorro. Né? Que nós chegamos a um ponto de desespero, não, o que está acontecendo, alguma coisa tem que ser feita para melhorar. O que está acontecendo que o sofrimento aumenta cada vez mais, tanta coisa ruim, tanto sofrimento, precisamos fazer alguma coisa. Então o ser humano vai errando, Deus está vendo tudo que ele está fazendo, mas vai chegar um ponto, já está chegando, é só a gente observar, né, o dia a dia, os comentários das pessoas ao nosso redor, é só lamentação, é choro, é desespero, é isso e aquilo. Então, já deu para as pessoas perceberem, né, a humanidade perceber, 99,9% da humanidade já perceberam que não é daqui de baixo que vai surgir a solução para o sofrimento na Terra, né? Tudo que precisava ser feito, e muita coisa foi feita com a maior da boa vontade, tantas pessoas, né, tantos pacifistas, tantos líderes ambientais, tantas pessoas fizeram, tomaram atitudes para resolver, para amenizar o sofrimento da humanidade e não conseguiram. Por quê? Porque não é daqui que vai sair essa solução. Né? A solução só pode vir de cima. O racional superior diz, se esse mundo existe, é porque existe um mundo superior a esse. E só de um mundo superior ao nosso é que pode vir a solução para o nosso sofrimento. Então, gente, vamos parar de reclamar, de chorar, de se lastimar, de culpar uns aos outros pelo sofrimento aqui na Terra, porque a providência já está aqui desde 1935. Cultura racional nos livros Universo e Desencanto, para recuperar o equilíbrio do animal racional, para acabar com o sofrimento aqui na Terra. Então, a solução já existe, é só procurar estudar a cultura racional dos livros Universo e Desencanto. O que é mais importante nisso tudo, nessa coisa transitória, né? É aquela, como você voltou no assunto, né? Deus é quem manda, mas ele faz isso de uma maneira que ainda não é o governo. Quer dizer, ele ainda não está governando. Porque quando ele passar a governar, todos estarão numa linha só. Um por todos, todos por um, e ninguém sai da estrada, ninguém vai derrapar no canteiro e nem nada. E aí vocês, ou as pessoas vão me perguntar, quer dizer então que a partir de um determinado momento a humanidade vai perder a liberdade? Aí a resposta é exatamente o contrário. A humanidade nunca perdeu e jamais perderá. O fato de andar numa estrada só, manter uma unidade, é exatamente a definição do que é a imunização racional. Ninguém vai perder a liberdade, mas também ninguém vai querer voltar para trás. Marcha ré
Já foi tempo, agora Muito não. menos contramão. Não tem mais mão nem contramão, a linha é uma só. A imunização vai carregando todos e é o que todos vão querer. Um por todos, todos por um. Nós passamos a ser o verdadeiro Deus no sentimento e passamos a viver no mundo racional, mesmo ainda sendo gerados aqui como sementes, porque o fator natural não se pode ofender. Então, a duração da humanidade aqui nesse mundo, da forma que o entendemos, ainda tem muita coisa pela frente, que é a fase áurea. Ou seja, onde todos vão viver em paz, todos progredindo numa linha só, felizes e contentes. É a ansia que a gente tem de chegar lá e que às vezes nos atrapalha. Mas tem um fator natural. Se nós olharmos direitinho nesse aspecto, a questão do conforto, né? E coisa e tal, se nós olharmos, nós vamos ver que o que era, o que foi e o que está sendo, a humanidade está uma maravilha. Você consegue passar ali na esquina sem ser devorado pelos canibais. Antigamente não tinha essa chance, não. Se o cara tivesse com fome, comia mesmo e acabou. Entenderam? Então a agressividade naquela época era muito intensa. Aí vocês vão dizer assim, mas a violência aumentou muito. Aumentou na mudança de fase. Isso sim, é o que nós já falamos aqui muitas vezes. É para dizer, mudou a fase. Então a violência aumentou naquele aspecto. Mas quem está fora dessa fase que passou e entrou na nova fase, não tem mais violência. Balança, mas não cai. Então, é isso aí, doutor Carlos. Rapidinho, complementar aqui rapidinho, dessa mensagem do Amarelão, 3 pontos que eu acho importantíssimos é a questão das leis que governam o mundo, é a mecânica material. O racional nos alfabetiza em termos de energia e psicologia, é a mecânica material. Deuses criados pelos homens foram criados pela mecânica celeste. A astrologia continua sendo a base da mentalidade dos povos, cada um com a sua língua, com o seu cultural, mas as referências são todas astrológicas, continua valendo. Então foram feitos por isso. Agora, na fase racional, o próprio racional superior vem para providenciar pessoalmente a materialização de energia racional em letras, palavras e assuntos e mensagens que estão no livro Universo em Desencanto para a fase racional. Então o mundo passa a ficar por conta de Deus completamente. Sempre esteve, mas sempre Deus mandou em tudo através da sua mecânica particular, né? A mecânica do verdadeiro Deus sempre providenciou para a gente ter o retorno. Na mecânica racional ele sempre mandou. Na celeste ele programou para quando chegar aqui na material a gente estar maduro e reconhecer a fase racional, né? E também, o doutor Carlos, apenas complementando o complemento, é a questão que a humanidade ainda está muito presa, são as questões das filosofias. Então, tudo que nos foi usado, ou que foi usado para nós, como desenvolvimento e evolução, foi feito com filosofia e não com conhecimento. Essa é a diferença. Aí as pessoas vão dizer assim, doutor, professor, filosofia quer dizer conhecimento. Eu vou assim, sim, o conhecimento do nada, que nós estamos nos referindo, que nunca resolveu nada, nem foi feito para resolver. Foi feito só para lapidar, e agora tem o conhecimento verdadeiro, que se chama imunização racional, e que todos precisam conhecer. Por isso que a cultura racional não é doutrina, não é seita, não é filosofia. A filosofia foi feita pelo campo espiritual para poder lapidar melhor o ser humano, para apurar. Maravilha. Mas aí terminou. Não encontra a solução. Nós temos hoje uma infinidade delas e nenhuma delas resolve. Então vamos chegar na cultura racional. Acabou a filosofia. Tá bom? Então, filosofia é conhecimento. Como? Então agora vem o conhecimento verdadeiro. Por isso há essa mudança de fase.
Compreendido? Então vamos deixando para o próximo vídeo. Não é suplemento, é replemento, só uma frasezinha. Tem uma mensagem importantíssima que chama-se Estradas Abertas, que liga tudo isso que você falou. Certo. Né? Mas podemos deixar isso para a próxima semana. E ela é mensagem que é lida desde a noite do dia 30 até o dia 30 de dezembro até 20 de janeiro. 21 dias seguidos. Vamos para o assunto do próximo vídeo. Então, se você gostou desse nosso assunto, dê um like, né? Inscreva-se no nosso canal, porque nós vamos continuar aqui, apesar de todas as anemias, pneumonias e leucemia não aconteceu não, mas deixa isso para lá. Um abraço para vocês, meus amigos, é isso aí. Salve quem pode nos salvar. É isso aí, salve.